nós estamos no Agosto Dourado, o mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Vamos falar de saúde agora, porque a gente sabe que o leite materno é o alimento padrão ouro para os bebês, mas a gente também precisa falar sobre a realidade das mães. Amamentar é natural, mas nem sempre é fácil. Os primeiros 30 dias costumam ser os mais difíceis, com dores, fissuras nos mamilos e a insegurança se o bebê está mamando o suficiente, são queixas muito comuns. E para desmistificar essa fase e ajudar as mães que estão passando por isso, nós convidamos a ginecologista doutora Luísa Drummond, obstetra. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Daniel e os espectadores da TV Oeste. Doutora Luísa, a gente costuma romantizar muito a amamentação, mas na prática, esses primeiros 30 dias podem ser exaustivos ou não, porque fisiologicamente falando, emocionalmente falando também, esse primeiro mês é o mais crítico para o bebê, mas para a mãe também. Sim, é o período mais crítico mesmo para a mãe e para o bebê, bem da forma que você falou, né? Fisicamente, porque, primeiro, é uma mãe que está conhecendo um bebê e está se adaptando a essa nova rotina, a privação de sono, tem também o tempo da descida do leite, então, nos primeiros dias ela ainda não vai ter leite, ela vai ter o colostro, então toda essa adaptação gera muito estresse, muita demanda aí da mãe e do bebê, então os 30 primeiros dias eles são mais importantes nesse sentido. Agora, doutora Luísa, observando aqui as mensagens que já estão chegando no nosso WhatsApp aqui do Jornal da Oeste, primeira edição, tem uma espectadora, a Luciana, queixando-se muito, mencionando a questão não só da dor no seio, mas também as rachaduras nos mamilos. Queria perguntar para a senhora, em nome aqui da Luciana, nossa espectadora, é esperado mesmo que doa um pouco no começo ou sentir dor na hora de amamentar é sempre um sinal de que algo está errado com essa, é chamada de pega, né? A pega do bebê. Existe alguma forma da mãe posicionar o bebê durante a amamentação para facilitar essa pega? Com certeza, quando a gente tem a técnica correta da pega, fica tudo muito mais fácil. Então é aquele bebê que pega todo o mamilo com a boca, ele tem o queixinho encostado no peito, mas o nariz está livre. A boquinha, a gente fala de lábios evertidos, então aquela boquinha do peixinho mesmo, isso também é uma pega correta. E a bochechinha dele cheia, não murcha, nem fazendo barulho. Então isso tudo aí é para uma pega correta. Doutora Luísa, não raro a gente vê muitas mulheres que ficam inseguras achando que elas estão produzindo pouco leite ou então que o leite é fraco, não é? Especialmente quando o bebê fica ali o tempo todo chorando bastante. Como é que a mãe pode ter certeza de que o bebê está se alimentando bem e como que ela pode estimular essa produção de uma forma saudável? Tem jeito? A melhor forma de estimular a produção de leite é realmente colocar o bebê no peito. Então, quanto mais o bebê suga, mais ela vai produzir. Porque a mama ela é uma fábrica de leite, ela não é um estoque do leite. Mas para a gente ter certeza, então, que esse bebê está mamando bem, porque não existe essa questão do leite fraco, é um grande mito que muitas mulheres acabam se cobrando em relação a achar que o leite está fraco. Mas se o bebê está mamando adequadamente, a gente pode observar primeiro, pelo número de fraldas que está trocando, então se está trocando a fralda várias vezes ao dia, porque ele está fazendo xixi várias vezes ao dia, isso é um bom sinal. Na consulta com o pediatra, se o bebê está ganhando peso, também é um ótimo sinal. E prestar atenção no bebê, se ele está muito sonolento ou muito irritado, também pode ser que ele não está mamando bem. Mas também tem outras causas, né? Precisa avaliar individualmente nesse caso. Pois é, doutora, a gente costuma ver também as mães tendo que escutar muitas dicas, não é, de familiares, de amigos. Olha, comigo na minha gestação foi assim, quando o bebê nasceu foi dessa maneira, e era isso que eu fazia, aquilo outro, enfim. Mas tem muitas mães que insistem sozinhas em amamentar ali, em buscar informações, né? Porque elas acabam sentindo culpa de não estarem conseguindo oferecer a amamentação adequada para o bebê. Queria que a senhora explicasse para a gente quais são os sinais de alerta, de fato, tanto os físicos como uma mastite ou então aqueles emocionais também, de que chegou a hora de procurar ajuda profissional, não só de vizinha, não só de amiga, não só da prima, nem da mãe, nem da avó.
Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, né? É uma sabedoria. Saber que a gente é muito mais forte quando a gente tem alguém ensinando a gente, alguém que tem conhecimento, que pode tornar isso mais leve, tá? Mas quais são os sinais, então, de que a gente precisa procurar ajuda? Primeiro, aquela dor que é muito intensa e persistente. Quando tem a presença de fissuras, das rachaduras no mamilo, também é interessante procurar ajuda. E tem a mastite, que é uma complicação da amamentação, que é bem comum. E quais são os sinais da mastite? Uma mama ou uma região da mama que está muito vermelha, está quente, às vezes produzindo pus. Aí, nesse caso, não tem jeito da mulher tratar sozinha, ela realmente precisa de ajuda e muitas vezes precisa até de medicação direcionada para isso. Doutora, só vou registrar aqui algumas participações, pelo menos uma, da Tina Bustamante, falando a respeito da nossa conversa com a senhora. Ela diz o seguinte: pode até incomodar mesmo, mas alimentar o filho é um prazer enorme. Obrigado pela sua participação, pelo seu comentário também, Tina. Outras pessoas aqui repercutindo a nossa conversa com a obstetra, a médica obstetra Luísa Drummond. Agora, doutora Luísa, voltando a falar, eu insisto nessa questão para as mães de primeira viagem que sempre recebem essas sugestões. Claro, geralmente são muito bem intencionadas, parentes, amigas. A experiência ajuda, mas é preciso ponderar na hora de colocar essas dicas em prática, não é? É claro que a experiência é algo válido no sentido da amamentação, mas o ideal é sempre procurar ajuda especializada, porque a amamentação já é um tema super polêmico, controverso, muita gente fala muita coisa, então procurar um direcionamento ali torna a técnica mais fácil e com certeza a amamentação fica mais tranquila, uma experiência melhor para a mãe e para o bebê. Doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, para as gestantes que estão nos assistindo agora aqui no Jornal da Oeste, que vão passar por isso em breve, é importante a gente falar para elas também. Então, para as mães que estão no meio desse turbilhão, quais são os cuidados práticos, aqueles de ouro, para tornar esse processo mais tranquilo, hein? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não prepara para amamentação passando bucha no seio, tomando sol no seio, essa não é a preparação. A preparação é realmente a informação. Então, às vezes, já durante o pré-natal, conversar com a obstetra, às vezes ter uma consulta com uma consultora de amamentação, isso tudo vai tornar mais fácil o processo, que sim, a gente foi feita para amamentar, mas com a técnica fica muito mais tranquilo e muito mais fácil. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.